Olá! Hoje vamos analisar os pontos centrais de uma conversa que rolou lá no canal Notórios Bastardos. É um papo com Caí Martins, que mistura ativismo de rua com política institucional. Bora mergulhar no que foi discutido, com base no que o resumo nos conta. Para a gente entender bem a conversa, primeiro a gente precisa sacar qual é a do canal. E o Notórios Bastardos se define com essas três ideias aí: resistência, ser uma voz antifascista e um espaço para a luta popular. Então já fica claro desde o começo que não é só um canal de debates, é uma plataforma com um propósito bem definido. Ok, mas o que isso quer dizer na prática? Ser uma voz de resistência. Como isso funciona no dia a dia do canal? Vamos dar uma olhada em como eles mesmos se veem. A ideia aqui é que nada é por acaso, sabe? Cada programa não é só um episódio solto. A visão é que cada um deles é um passo nessa jornada de ativismo. É como se cada conversa fosse um tijolinho na construção de algo maior. E para essa conversa nesse palco de resistência, quem foi o convidado? Vamos conhecer um pouco mais do Caê Martins. Vereador, jornalista e militante. Olha só que combinação. Cada uma dessas funções por si só já daria muito o que falar. Mas é justamente na mistura das três que a conversa ganha uma profundidade diferente. E aqui está o pulo do gato para entender o perfil dele. Segundo a fonte, ele não é visto só como um político tradicional. A ideia é que ele funciona como uma ponte, alguém que pega a vivência da rua, as demandas dos movimentos e leva para dentro da política institucional um lugar que, vamos combinar, muitas vezes parece bem longe dessa realidade. Certo. E como é que essa vivência da rua aparece em pautas de verdade, em propostas concretas? A conversa, pelo visto, começou por aí, focando nos direitos básicos de quem vive na cidade. E aí, duas grandes lutas urbanas foram o centro do debate. De um lado, a moradia popular, que foi abordada não só como uma questão de ter um teto, mas como uma briga por dignidade contra a especulação imobiliária. Do outro lado, a tarifa zero. Aqui, a discussão muda o transporte de um serviço que se paga para um direito fundamental, que garante que as pessoas possam de fato usar a cidade. Mas a conversa foi além, mostrando que a disputa de ideias não acontece só na política do dia a dia. O papo se aprofundou para mostrar como a cultura também é um campo de batalha fundamental para construir o futuro. E quando se falou de cultura, o leque abriu bastante. Arte, cinema, as pautas LGBTQIA+, e a valorização da cultura do Nordeste. A ideia central que conecta tudo isso é que a cultura é uma forma muito poderosa de resistência. É um espaço onde se criam e se disputam novas formas de ver o mundo. E para além da cultura, a conversa mergulhou na política na veia, na prática. Não era só sobre criticar o que está aí, mas também sobre discutir os desafios reais que a oposição enfrenta e, mais importante ainda, pensar em projetos concretos para uma transformação social de longo prazo. No fim das contas, qual é a grande mensagem que fica dessa conversa toda? O resumo deixa uma conclusão bem forte sobre o porquê de esse encontro ter sido importante. A conclusão principal é que a experiência de acompanhar o programa foi muito além de um simples bate-papo. A provocação começa assim, não foi só uma entrevista. Foi uma aula de resistência e esperança. A mensagem é essa. O valor do papo não estaria só nas informações trocadas, mas na inspiração que ele gera. É apresentado como uma lição sobre como continuar lutando e, principalmente, como não perder a esperança no meio do caminho. E essa ideia de uma aula de resistência e esperança deixa uma reflexão bem interessante no ar. Se resistir é lutar, o que exatamente significa ter esperança no meio dessa luta toda? A conversa pode ter acabado, mas essa pergunta fica para a gente pensar.